Fala pessoal, eu sou o professor Dailson e começando mais uma aula de biologia, vamos falar sobre o filo Artrópoda. Artro, articulado, e poda significa pés. Então, animais que possuem pés, patas articuladas. Essa é a principal característica desse grupo. Outra característica marcante nesse grupo é a presença do exoesqueleto. Exo significa externo, então um esqueleto externo, uma armadura que protege o corpo desses animais. Esse grupo é o grupo mais abundante, o grupo que tem mais espécies já identificadas de seres vivos. Os insetos que fazem parte desse grupo, nós já temos aí identificado mais de 1 milhão de espécies, podendo chegar até 10 milhões de espécies só de insetos. E os demais representantes desse grupo são os crustáceos, que são animais que em grande maioria são aquáticos e de água salgada, mas também existem crustáceos de água doce, que são animais que possuem 5 pares de patas. Já aqui nos aracnídeos, o nome já entrega também quem sejam, né? A gente vai ter as aranhas, os escorpiões, os ácaros, animais com 4 pares de patas. Eu tenho esses outros dois grupos cá embaixo, que são os diplópodes e os quilópodes, que já tem um corpo mais alongado, né? Então nós vamos ter esse corpo alongado dividido em segmentos. E a quantidade de patas nesse segmento é que difere esses dois grupos. Nós vamos ter o primeiro grupo que possui diplópode, duplo pés em cada segmento. Representante, centopeia, clássico do grupo dos diplópodes. Já os quilópodes são apenas um par de patas por segmento. Então, eu tenho aqui a lacraia como principal representante dos quilópodes. E é lógico, né, como eu já adiantei para vocês, os insetos, que são o grupo mais abundante de seres vivos. Tá? Insetos, nós temos aí identificado mais de 1 milhão de espécies. Animais que possuem 3 pares de patas, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Podem ter asas, né, que permitem o voo, mas também essas asas podem ser modificadas em outras estruturas. Então, eu vou pegar os insetos como modelo para a gente observar algumas estruturas internas do corpo desses animais. Aqui nós temos o sistema digestório, que é do tipo completo. Isso significa dizer que o sistema digestório começa na boca, o local de entrada de alimento, e termina em ânus, local de saída de alimento. A digestão ela já começa propriamente na boca, porque o animal ele tem peças bucais que ajudam na trituração do alimento. Então já começa o processamento do alimento aí. E eu tenho aqui o primeiro estômago, né, que é onde acontece esse processamento. Os insetos eles podem ter um papo de armazenamento desse alimento, onde enzimas digestivas elas vão agir de forma extracelular, tá? Então eu chamo esse segundo estômago de um estômago químico, tá? E aí aquilo que foi digerido vai ser encaminhado para os intestinos, né? Então no intestino ocorre a absorção dos nutrientes. Aquilo que não foi absorvido, não foi digerido, fica armazenado aqui no reto, podendo ser eliminado pelo ânus. Já o sistema circulatório é do tipo aberto. Os artrópodes eles possuem uma cavidade corpórea chamada de hemocélio. Então o sangue circula dentro dos vasos sanguíneos, inclusive existe uma artéria principal dorsal aqui no corpo do animal, um vaso dorsal nas costas do animal. Inclusive o coração fica nessas artérias, tá? E eu tenho aqui a hemocélio. Então o sangue passa por essa artéria, passa pelo coração e cai na hemocélio. Deixa o vaso sanguíneo, por isso sistema circulatório aberto. Curiosidade é que nos insetos o sangue ele não tem hemoglobina, então ele não vai ter essa função de transportar gases respiratórios, como o oxigênio e o gás carbônico. Tá? Ele é um líquido incolor, que nós vamos chamar de hemolinfa, que vai levar nutrientes, né? Além, no caso, não leva os gases respiratórios. Porque nos insetos a respiração acontece pelas traqueias. E aqui estamos falando de artrópodes terrestres, como por exemplo os insetos, tá? Onde nós temos na parede do corpo do animal pequenos buracos, tá? E nesses buracos o ar ele entra diretamente, passa por essa estrutura ramificada chamada de traqueia, que vai levar esse ar diretamente para as células, principalmente a musculatura, que vão absorver fazer as trocas gasosas e utilizar o oxigênio no processo de respiração celular. Portanto, respiração traqueal. O sangue vai direto para os gases respiratórios vão direto para a célula, não passa pelo sistema circulatório. No caso dos artrópodes aquáticos, como por exemplo os crustáceos, aqui eu já tenho a presença de brânquias, né? As brânquias efetuando essas trocas gasosas em ambiente aquático, removendo, tirando da água o oxigênio dissolvido, aí devolvendo para a água gás carbônico como produto do processo de respiração. E em relação à excreção vocês sabem, né? As células elas produzem
substâncias que são tóxicas para ela mesma, né? É a expressão resto metabólico celular. No caso dos insetos, eu tenho aqui a presença de túbulos de Malpighi, ou tubos de Malpighi, que são estruturas que estão ligadas ao intestino do animal, removendo as excretas, e com aberturas nas regiões posteriores do corpo do animal, no abdômen. Então, o inseto libera na própria superfície corpórea esses produtos nitrogenados, essas excretas aí. E nós temos também nos crustáceos a excreção sendo feita por uma estrutura chamada glândula verde. Tá? Então, tem uma estrutura de fazer excreção, um sistema excretor diferente dos insetos. Tá? Então, veja que artrópodes é um grupo diverso. Então, a gente tem alguns grupos com características compartilhadas, outros com características distintas. Então, nos crustáceos, eu tenho a glândula verde, que faz a retirada desses produtos resto-metabólicos e encaminha para a bexiga para armazenar esses produtos. E da bexiga, ele é eliminado por um nefridosporo. Olha que curioso, essa abertura ela fica próxima da cabeça, né? Então, eles eliminam a urina pela cabeça, né? Então, assim, quando se vai, por exemplo, os crustáceos que são muito consumidos na culinária, né? Se tira parte, né, para poder fazer a limpeza desse alimento, tem que remover, por exemplo, essa peça do sistema excretor. Então é diferente aqui, eu tenho a glândula verde nos crustáceos fazendo excreção. Os aracnídeos também têm suas estruturas exclusivas de fazer excreção, que são chamadas de glândulas coxais, localizado na região mais posterior, nas patas, né, do animal, nas coxas, onde faz essas trocas, esse produto nitrogenado é liberado também na superfície corpórea. Então vejam aí 3 tipos de excreção nesse grupo dos artrópodes. Ainda falando, né, das características internas, a gente tem aqui o sistema nervoso. O sistema nervoso é do tipo ganglionar, ou seja, existe uma concentração maior de células nervosas na cabeça, no centro de comando e processamento de informação, mas existem outros gânglios nervosos, como se fossem mini-cérebros, espalhados pelo corpo do animal. Esse animal ele tem um cordão nervoso ventral, passa por baixo, pela barriga do corpo do animal, tá? E como eu disse para você, esses mini-cérebros, gânglios nervosos, estão espalhados pelo corpo do animal. Por exemplo, uma barata ela pode sobreviver até 7 dias sem cabeça. Como é que ela faz isso, professor? Porque esses mini-cérebros dão autonomia para as outras partes do corpo ao perder a cabeça. Ela não vive mais que isso porque ela vai morrer de fome, não vai conseguir se alimentar. Então, os insetos eles têm essa distribuição, né, de gânglios nervosos pelo seu sistema nervoso. Tá? A reprodução nos artrópodes, em geral, ela é do tipo sexuada. Existem espécies dioicas, né? A grande maioria dos artrópodes são dioicos, ou seja, possui o macho e a fêmea, onde há as trocas de gametas, ou seja, o macho produz o gameta masculino, que é o espermatozoide, a fêmea produz o gameta feminino, que é o óvulo, e há o acasalamento, cópula, tá? Troca de gametas, e aí nós temos o desenvolvimento embrionário dos insetos. Tá? Os insetos eles costumam pôr ovos. E aí esses ovos eles podem se desenvolver de forma direta, ou seja, eclode do ovo o inseto e ele vai apenas sofrer o crescimento, tá? Então formando um indivíduo adulto apenas aumentando de tamanho. Então nós temos aí desenvolvimento direto, mas nós podemos ter também o desenvolvimento indireto, que é quando o animal ele passa por transformações no seu ciclo de vida. Como, por exemplo, as borboletas, né? Que os ovos das borboletas eclodem em lagartas, a lagarta se transforma em casulo e o casulo que vai dar origem a um indivíduo adulto. Então, essa metamorfose se caracteriza como desenvolvimento indireto, porque o ovo sofre transformações. Isso se repete lá nos mosquitos e em outros grupos de artrópodes. Tá? Ainda falando desse crescimento, como os insetos artrópodes, eles têm uma carapaça, um esqueleto externo, que eu falei bem no começo, tá? Esse esqueleto externo ele limita o crescimento do artrópode, do animal. Então, como é que o animal faz para poder crescer? Ele se livra desse exoesqueleto, cresce e produz um novo esqueleto. E aí, quando é que ele faz para crescer de novo? Ele se livra desse segundo esqueleto, cresce e produz um terceiro esqueleto. Esse processo é chamado de muda ou equidise. Então, os insetos eles vivem mais ou menos assim a vida deles. Ó. Ele cresce, aí produz o exoesqueleto e para de crescer, porque o exoesqueleto não deixa ele crescer mais. Então, ele estabiliza, passa um período da vida sem crescer. Ele se livra desse exoesqueleto, dessa armadura, cresce novamente. Depois ele produz uma nova armadura e ó, para de crescer.
E aí, consequentemente, a gente tem esse crescimento assim, ó, né, formando um gráfico de escada, tá? Parece ruim, né? Mas para os insetos, o exoesqueleto foi uma estrutura evolutiva muito importante para a colonização do ambiente terrestre. A gente sabe que a vida surgiu na água e os insetos são descendentes de artrópodes aquáticos, né? Então eu tenho aí os artrópodes colonizando o ambiente terrestre. Esse exoesqueleto ele ajuda a driblar as adversidades do ambiente fora da água, tá? Então o exoesqueleto é extremamente importante na diversidade desses animais. Então, pessoal, essas são as principais características que nós temos aí dos insetos. Claro que são vários grupos, cada grupo com algumas características distintas, outras com características compartilhadas, mas essa é uma pincelada geral, espero que vocês tenham gostado. E, né, acompanhe as próximas aulas e deixe seu comentário, deixe sua curtida aqui. Então, um grande abraço e até a próxima.